Então, irmãos, eu decidi gravar mais esse vídeo para falar sobre a questão do primeiro arrebatamento, né? Mas para os irmãos entenderem essa questão aqui do primeiro arrebatamento, eu vou ter que jogar primeiro uma lupa, né? Uma camada, uma base, né? Aqui, para os irmãos compreenderem, né? De forma clara, o primeiro arrebatamento, né? Que vai iniciar ali, né? Começa no início da semana, entendeu? Aí eu explico para os irmãos sobre a questão dos dois, né? O primeiro e o segundo. Entendeu? Mas para os irmãos entenderem essa questão do arrebatamento, eu vou ter que jogar uma base aqui, né? No livro de Provérbios 7, né? Aí eu quero que os irmãos prestem bem atenção, para os irmãos compreender essa questão aí do arrebatamento, né? Vou falar sobre os dois. Entendeu? Então vamos lá. Provérbios, capítulo de número 7, verso 1 em diante. Então vai dizer: Meu filho, guarda as minhas palavras, né? Guarda as minhas palavras, né? Guarda as suas vestes, né? Apocalipse 16, verso 15. Entendeu? Né? Modo vigia, né? O vigia que vai vir de repente, né? Com a tocha acesa na mão de noite, vai ver o vigia dormindo, vai colocar fogo na veste dele, né? Do vigia dormindo ali, ó. Tocar fogo na veste dele, ele vai se levantar, a veste pegando fogo, vai tirar as vestes, né? Para não se queimar, mas aí fica nu, vê a nudez dele. Entendeu? Já expliquei essa questão já, né? Do vigia. Que veio como ladrão, né? E esse que veio como vigia à noite. Não é como ladrão, é um vigia, beleza? Aí fala aqui, Provérbios 7, 1 diante. Meu filho, guarda né, as minhas palavras, as suas vestes. E conserva contigo os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei com a menina dos seus olhos. Ata-os, teus dedos, escreve-os sobre a tábua do teu coração. Diz a sabedoria: Tu és minha irmã, e ao conhecimento, chama de tua parentela, né, teu parente, para que eles possam te guardar, para que o conhecimento, conhecimento, não deixe você ser enganado. Porque quem tem conhecimento não é enganado por ninguém, entendeu? Quem tem a verdadeira sabedoria, né, ali, ó, que não é seguido por homens, né, que não, entendeu? Mas que é pegado com o eterno, nunca será enganado, entendeu? Que Yahweh revela, né, aos seus fiéis a palavra e ninguém, né, e não são enganados, entendeu? Levar qualquer tipo de doutrina, né, de bajulação, lisonja, entendeu? Aí fala aqui, ó, guarda a minha palavra, né, o meu conhecimento, para que ele possa te guardar, o conhecimento te guarda, né, da mulher estranha. Vamos ver que é essa mulher aqui. Vamos ver que é essa mulher. Vamos falar, né, a mulher do lado esquerdo. Não. Entendeu? Não é não. Infelizmente, não é não. Entendeu? Vamos ver quem é essa mulher. Para que eles possam te guardar da mulher estranha. Né? Da estranha que lisonjeia. Diz que essa mulher aqui, ela lisonjeia. O que é lisonjeia? É bajulação. Ela te bajula. Fala, paz, irmãozinho, tudo, né? Tal. Beleza? Bajula. O abraço do tamanduá. Tá vendo aí? Bajula, são bajuladores. Tá vendo aí? Tá no livro de quem? Vou ler rapidão aqui. Vamos ligar os pontos. Provérbios 24, 26. Diz o seguinte. Aliás, Provérbios 26, né? Provérbios 26, 24 e 26, ó. Diz o seguinte, ó. Aquele que odeia, tá vendo? Dissimula com o quê? Com a boca. No seu interior encobre engano, tá vendo aí? Ela lisonja o ser, de bajula, mas no seu interior tem ódio do irmão. Entendeu? Tem ódio, arma cilada para ele. Entendeu? Aquele que odeia dissimula com os lábios, no seu interior encobre engano. Né? Quando ele falar bonito, né? A lisonja, a bajulação, quando ele falar bonito, né? Discurso bonito, bajulação, irmão, paz, tudo bem, entendeu? Bajulação. Quando ele falar bonito, né? Ele fala com lisonja, bajulação, não dá crédito nele aqui, viu? Quando ele falar bonito, não acrediteis nele, tá vendo? Na mulher. Pois há 7 abominações do coração, né? Há 7 pecados capitais, né? Do capítulo 6 de Provérbios, verso 12 ao 19. 7 pecados capitais, né? Que a última abomina a alma. Entendeu? Então bora lá. Vou voltar aqui para o Provérbio 7.
né? Verso 6, né, em diante. Verso 5, né? Para que o seu conhecimento, né, te guarde a mulher estranha, né? Que lisonjeia, que bajula, que conquista, né? Conquista com a sua bajulação, né? Conquista a confiança dos irmãos, entendeu? Que bajula com as suas palavras. Verso 6, ó. Porque da janela da minha casa olhei por minhas frestas, né? Por minhas trás, né? Contemplei entre os simples, né? Entre os simples, discerni entre os jovens. Um jovem homem, vazio de conhecimento, tá vendo? Né, vazio de conhecimento, é jovem, né? Para que é jovem, né? Não tem muito conhecimento, entendeu? Não é profundo, é jovem, no rasinho ali, ó, entendeu? É fácil se enganar um jovem, né? Espiritualmente, é fácil enganar ele. Não tem muito conhecimento, que é vazio de conhecimento. Verso 8. Passando pela rua junto à sua esquina, e seguiu o caminho da sua casa, né? Cada mulher, ó. No crepúsculo, né, da noite, né? À tarde, na escuridão e trevas da noite. Atenção. E eis que ele encontrou uma mulher. Que mulher? É a mulher que bajou com a sua boca. Que eu mostrei para os irmãos quem é. Não é quem é, mas mais claramente quem é essa mulher. E eis que ele encontrou uma mulher com vestimenta de prostituta. Lembra da live anterior que eu falei da prostituta que fala que estava vestida de vermelho? Que literalmente ali é Roma, né? Apocalipse 17. É Roma, mas espiritualmente é quem? Mostrei aqui para os irmãos já na live passada. No vídeo passado, quem é? Da mensagem de defesa, né? Entendeu? E Al-Shalan, espiritualmente, a mulher de Apocalipse 17, traz de Al-Shalan espiritual. Entendeu? Espiritualmente é Al-Shalan. Que veste de vermelho, né? De pinta de vermelhão. A capa era azul e pinta de vermelho. Entendeu? Traiu os irmãos, né? Com boi. Entendeu? Aí fala aqui, ó. Eis que ele encontrou uma mulher com vestimento de prostituta, né? Vermelho. Né? E sutil coração, né? Sutil. São sutis, entendeu? Eles bajulam os irmãos e conquistam os irmãos, né? Eles conquistam a confiança dos irmãos. Quando os irmãos vão lá e dá crédito neles, né? Aí acaba, né? Caindo. Transgressão, né? Olha aqui, ó. Isso que fala em Jeremias 9, ó. Com a catelagem, né? Não confia em nenhum irmão, nenhum irmão, porque nenhum irmão não faz mais do que enganar, entendeu? Para cada um fala de paz, 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 quando não há paz, entendeu? Paz, paz, mas no seu interior há o quê? Há uma cilada, quer destruir a alma dos irmãos, quer destruir as ovelhas, entendeu? Que está ali, né, no aprisco, né, no templo eterno ali, no aprisco, quer destruir elas, entendeu? Olha aqui, ó. Né? E a mulher prostituta, né, de astuto coração, sutil coração, verso 11. Ela é o quê? Ela é espalhafotosa. Porque que mulher é essa aqui? Capítulo 9 de Provérbios, 9:13. Ó, 9:13 ao 15. Quer ver? Vou ler de novo aqui, Provérbios 7, né? Verso 11, ó. Ela é o quê? Espalhafotosa e teimosa, né? Teimosa, é orgulhoso. Tá vendo? Seus pés não habitam em casa. Seus pés não habitam em casa. Por quê? Porque ela não descansa. Ela não repousa em casa enquanto não faz alguém cair, tropeçar. E diz que ela é o quê? Esplafotosa. Estou falando de quê? De Provérbios 9. Vamos ler? Aqui, ó. Versículo 13. Provérbios 9:13 ao 15. E diz: a mulher tola é o quê? Esplafotosa. Não está assim, igual a gente está no capítulo 7. Ela é simples e nada sabe. Porque ela se assenta numa cadeira, tá vendo aí? Cadeira. Lembra da mulher que senta na cadeira? Já expliquei essa questão já. Tá ligando os pontos já? Quem é essa mulher? Porque ela está sendo numa cadeira, né? A Yalxalã, né? Beleza? Que mais os profetas. Entendeu? Porque ela se assenta após a sua cidade, sobre uma cadeira, né? No alto. Lembra? Já postei essa questão já mostrei. No alto, né? No lugar da cidade, né? Que cidade? A cidade arrogante, Yalxalã. Aí fala aqui, ó. Verso 15. Para chamar os passageiros que andam correto em seus caminhos. Né? Aliás, ela fica na espreita esperando um irmão, né, passar ali para depois derrubar ele, ó, fazer cair em pecado. Vamos aqui no capítulo 7, ó. Fala o que, capítulo 7? Verso 11. Ela é espalafotosa, não está dizendo no capítulo 9, igualzinho. E teimosa, é orgulhoso. Seus pés não param em casa. Por quê? Porque ela não descansa, não repousa em casa enquanto não faz alguém cair, tropeçar. Quer ver? Está no capítulo 4, verso 16. Provérbios 4, 16, ó. É o seguinte. Ó.
Porque eles não dormem. Fala eles no plural, por quê? Porque é um grupo, né? É uma quadrilha de traidores. Está na cadeira de Moisés, no alto da cidade, arrogante, Yal-Shalom, né? A mulher prostituta, né? Espiritualmente ali. Caiu, né? Infelizmente, caiu em prostituição, né? Entendeu? Por isso que o Eterno fala que quando em Israel caiu em idolatria lá, né? Ia falar o quê? Falar que está se prostituindo. E esse irmão caiu. Entendeu? Por isso que agora é chamado de prostituta. Entendeu? Aí olha aqui, ó, Provérbios 4, verso 16, ó. Porque eles no plural, tá vendo aí? Um fariseu, não dormem, tá vendo aí? Eles não param em casa, volta lá no capítulo 7. Ela não para em casa, tá vendo aí? A mulher, enquanto faz água em cair, quer ver, ó? Porque eles não dormem, tá vendo aí? Não descansam, não reposam em casa, ó. Exceto quando eles causam algum dano contra o irmão, tá vendo aí, ó? E ficam sem sono, né? Ficam sem sono, se não fizer algum cair, tá vendo? Ela não para em casa, ou seja, ela não descansa na casa dela enquanto não fazer a em cair. Enquanto o eterno, entendeu? Transgressão. Vamos lá? Continuar? Provérbio 7. Provérbio 7, né? Verso 12. Ora, ela está fora. Ora, a sua hora nas ruas, a espreita, vendo a espreita esperando. É um leão, né? Esperando para devorar, né? Aqui, ó. Ora, ela está fora. Ora, nas ruas, à espreita, em cada esquina. Para mim passar, né? Para depois derrubar eles. Entendeu? Então ela o pegou. Não pegou? Ó, pegou, ó. E o beijou. Né? O beijou. Que beijo é esse? É o beijo do traidor. O beijo do Judas. Então um segredo, entendeu? É o beijo, é a bajulação. Bajulação, beijo, bajulação. Entendeu? Aqui, eu vou ler Provérbios 27, verso 5. 27, verso 5. Verso 6, diz o seguinte. Melhor a repreensão aberta, melhor, né? O açoite aberto, né? Do que o amor secreto, coberto. Lembra de Provérbios 26? Que fala que, né? Que 26, verso 24, aquele que odeia dissimula com os lábios, tá vendo aí? Odeia dissimula com os lábios. No seu interior, no secreto, né? Encobre engano, encobre o ódio que tem do irmão. Esbajula por fora, irmãozinho, mas por dentro tá querendo matar aí, armar cilada pra ele. Entendeu? Tá querendo matar. Entendeu? Pois fala aqui no capítulo 27, Provérbios 27, verso 5, ó. Melhor repreensão aberta do que o amor secreto, oculto. Né? Verso 6. Fiéis são a ferida de um amigo. Tá vendo? Mas fiéis são a repreensão de um amigo, né? De um sincero, de um aprovado. Mas os beijos de um inimigo, quem é? O Judas, né? São enganosos. É melhor a repreensão aberta, sincera, do que um abraço do tamanduá. Entendeu? É melhor um tapa na cara, entendeu? Do que o abraço do falso. Entendeu? Vambora aqui, ó. Provérbio 7, vamos continuando. Provérbio 7, né? Verso 13. Então, ele pegou e o beijou, né? O beijo aí, ó. Né? Um abraço, né? Um abraço do tamanduá. E o beijou. E com face impudente, ele disse. Ela falou, né? O rapaz ele pegou, ó. Tem uma oferta de paz. Diz que tem oferta de paz, porque é uma falsa paz no meio da igreja. Tá entendendo? Né? A falsa paz não será lá em Jerusalém, com o Machi e Manuel lá? Pois então, agora espiritualmente a falsa paz seria com quem? Por Yahshua espiritual, no meio da igreja, entendeu? Tá vendo aí, ó? Né? Tem oferta de paz comigo, você quer uma falsa paz. Oferta, que oferta é essa? Que oferta? Diz que é uma oferta, que oferta é essa? São as águas roubadas, que está no capítulo 3 de Provérbios 9, né? As águas roubadas são agradáveis. Por que são águas roubadas? Do irmão que eles matou. Eles matam o irmão e pegam a palavra dele. E passam a ensinar para os outros, para crescer nas costas do irmão, entendeu? Que ele matou. Quando o irmão pregando a palavra, eles não aceitam a pessoa do irmão, não. Eles têm raiva do irmão. Entendeu? Tem inveja, essas coisas, né? Aí o irmão pregando, eles não aceitam a palavra do irmão. Né? Não aceita a pessoa dele. Entendeu? Aí o que eles fazem? Já que já não é na guarda dele, vamos matar ele. E a doutrina dele nós pega, as águas. Entendeu? Aí nós ensinamos a doutrina dele e fica crescendo nas costas dele. Entendeu? Falar as águas, né, ofertas o quê? De paz. Entendeu? Eles pegou a oferta do verdadeiro pacificador aí, ó. Ele pegou, matou ele, pegou a doutrina dele e está ensinando aí para os irmãos. Crescendo das costas do irmão que ele matou. Entendeu?
Isso não aceita quando é irmão pregando. A mesma palavra ali que está ali, ó, quando é irmão pregando, eles não aceitam não. Eles matam o irmão e pegam a palavra dele para se ensinar. Né, para crescer na escola do irmão que ele matou. Que eles matou, entendeu? Aqui, ó. Tenham fé de paz comigo, hein? Não. As águas roubadas, mata o irmão e rouba a palavra dele. Para se ensinar para os demais irmãos, né? Entendeu? Tenham fé de paz comigo. Tenham fé de paz, ó. Aqui é a falsa paz, né? No meio da igreja. Eles falam que tá paz, paz, mas são homicidas. Eles matam os irmãos no secreto. Entendeu? Eles, né, um plano maquiavélico que se reúne, né? Com a alma do justo e mata. Entendeu? Fala aqui, ó. Tenha fé de paz comigo. Quer ver, ó? Vou pegar aqui Jeremias 6, né? Jeremias 6, 13. Vou pegar aqui rapidinho. Jeremias 3, 6. Vou ler para os irmãos. Jeremias 6, 13. Que diz: ó, porquanto, desde o menor até o maior deles, tá vendo? Cada um é dado a ganância. Tá vendo? E desde o profeta, ganância, porque é roubar. Tá vendo aí? Roubar os bens dos irmãos. Qual é os bens do irmão? É a palavra, né? O conhecimento que Yahweh revelou para ele. Mas como eles não aceitam a pessoa do irmão pregando, eles matam o irmão e retém a palavra dele, que ele, né, que ele recebeu do Pai, do Eterno. Mata o irmão, espiritualmente, separa ele fora do grupo e pega a palavra dele. E passa a ensinar para os demais irmãos, né? E cresce nas costas do irmão que ele matou. Entendeu? Eles tomam, né? Dispor do irmão a palavra, conhecimento, as águas roubadas. Entendeu? São suaves, né? De paz. Entendeu? Porque eles roubam a palavra, né? A palavra do verdadeiro pacificador. Só que a palavra de paz. Só que no meio deles é uma falsa paz. Entendeu? No meio do traidor é uma falsa paz. Que eles matam os irmãos. Entendeu? Aqui, ó. Jeremias 6, 14. Ó. Jeremias 6, 13. Porquanto, desde o menor até o maior, cada um se dá a ganância. Tá vendo aí? Rouba as águas dos irmãos. Mata os irmãos e rouba a palavra dele. A ganância. E desde o profeta até o sacerdote, cada um comporta-se, né, falsamente. Tá vendo? Cada um comporta traiçoeiramente. Cada um trai o outro. Verso 14. E eles também curam a ferida da filha do meu povo, superficialmente. E, né, dizendo, né? Paz, paz. Tá vendo aí? A paz no meio da igreja. Quando não há paz. Tá vendo? Quando você há paz, paz, né? Subversão do repetindo a destruição. Eu expliquei já no vídeo passado. Aí, ficam, pois, envergonhados. Não, verso 15, ó. Ficarão, pois, envergonhados. Né? O homem direito vai vir, né? E vestido de vergonha. O homem direito vai vir e vestido de vergonha, né? Ficarão, pois, envergonhados quando cometerem abominação. Diz que ao falando para eles, ó. De uma pergunta que ele está falando, né? Ficarão, pois, eles envergonhados por cometer abominação? Não, não ficarão envergonhados. Por quê? Está lá em Zacarias 11, né? Eles matam as ovelhas, matam os irmãos e não tem culpado. Não tem culpado, ou seja, não tem vergonha. Entendeu? Eles matam os irmãos. Né? Qualquer irmão que se levantar aí, né, para questionar a palavra que ele ensinou, né? Ficar aí, qualquer irmão que se levantar aí para questionar, não é assim não, irmão. Aí eles matam os irmãos, sempre irmão fora do grupo. Eles matam os irmãos. Aí fala aqui, ao falar, né? Ficarão, pois, envergonhados quando cometer abominação? Que abominação? Matar o irmão, espiritualmente. Ficarão envergonhados? Ficarão não. Aqui, ó. Eles não se envergonharão. Tá vendo aí? Não se envergonharão de modo nenhum. Porque está lá em Zacarias 11, verso 4, né? Eles matam as ovelhas da matança e não tem preocupado, né? Não tem preocupado, não ficam envergonhados. Eles matam e não tem vergonha. Não terão preocupados, entendeu? Tá ligado com Zacarias 11, né? 4, né? E 5, beleza? Aí fala aqui, fala aqui, ó, né? Eles não se envergonharão de modo algum, né? Não tem preocupado. Nem foram capazes de se regozijar. Portanto, eles cairão. Eles cairão. No meio dos que caem. Né? No meio dos, atenção. Eles cairão, eles quem? O Ministério Direito, no meio dos que caem. Quem é que caiu primeiramente na segunda rebelião? Foi o esquerdo. Foi. Aí depois eles cairão no meio dos que dos que caem. 1000 cairão ao seu lado esquerdo, e os demais cairão, né, com os que caíram do esquerdo, que é o direito. Entendeu? Entendeu o trocadilho que já falou aqui? Ó? Vou ler de novo. Jeremias 6,15. Ó. Portanto, eles cairão. No meio dos que? No meio do lado esquerdo, que caiu. No meio dos que caem à esquerda.
e cairão um no outro lado direito. Entendeu? Lado direito cai no meio de quem? Dos irmãos do lado esquerdo, que caiu primeiramente na segunda rebelião. Aí o lado direito cai também, no meio deles, ó. Entendeu? Me cai no teu lado esquerdo e me derruba ao teu direito. Entendeu? Por todos eles cairão no meio dos que caem, né? À esquerda. No momento, em que eu os visitar, né? O caminho direito vindo, né? Eles serão desmoralizados, né? Envergonhados, reprovados. Entendeu? É, isso aí. Bora lá. Continuar aqui Provérbios, né? Tem que fazer a questão do arrebatamento ainda, né? Mas para essa questão aí, eu falar sobre a questão do arrebatamento, eu tenho que primeiro lançar essa base aqui para vocês vão entender, ficar mais claro. Quem é a mulher aqui, já sabe quem é agora, que é essa mulher, né? É traço do Ministério de Defesa, né? A mulher prostituta, que, né, que pintou a parede de vermelho, né? Era azul e pintou de vermelho. Expliquei já no vídeo passado aí. Quem é essa mulher de Apocalipse, entendeu? 17, espiritualmente. Aí fala aqui, Provérbios 7, 14, né? Tenham fé de paz comigo. Hoje paguei os meus votos. Tem um código aqui também. Hoje eu paguei os meus votos. Vou pegar Apocalipse 17. Tá vendo? Tá ligado? Apocalipse 17. Apocalipse 17. Verso 1 e 2. Aqui, ó. Verso 1 e 2, ó. Apocalipse 17, verso 1 e 2. E veio um dos 7 anos que tinha as 7 taças. É um código espiritual, tá? Um camada espiritual, tá? E falou comigo, dizendo: Vem aqui, mostra-te-ei o juízo da grande que é prostituta. Quem é? Prostituta é Apocalipse 7. É um código espiritual. Aí é o Shalom, né? Espiritual. Entendeu? Aí caiu aí, ó. O irmão caiu, né? Do leão. Vem aqui, mostrar-te-ei o juízo. É o juízo contra ele, tá vendo? Lembra de Jó? 34, 20? Né? O juízo que vem contra ele, as águas inundantes, o juízo do eterno. E os poderosos serão tomados pelas águas, pelo juízo. Entendeu? É um juízo, ó. Mostrar-te-ei o juízo da grande prostituta. Né? Que se assenta sobre muitas nações, né? Povos, línguas e nações, que é a Laodiceia que vai vir, né? Vai vir, né? Sobre toda a tribo, língua e nação. Vai receber a mensagem. Para onde? Do Monte Sião, em Alxalã, né? Tá vendo? Esses dois, ó. Deixa eu ver aqui. Verso 2. Com a qual os reis da terra cometeram. Os reis da terra. Quem é o rei da terra? Espiritualmente. Quem é o rei da terra? Os reis, né? Eles eram para ser reis. Esses irmãos que caiu aí, ó, no leão. Tá vendo? Só que eles prostituíram, ó. Tá vendo aí? Caiu em idolatria. Os reis da terra. Que da terra são esses? São 10 reis. Que já poder a última espiritual, lembra? 10 reis coroa o Nicodemos, né? O vitorioso. Pô, então, esse 10 é um código, é um camada espiritual, ó. Com a qual os reis da terra, né? 10, entendeu? Cometeram fornicação, né? Prostituição. Tá vendo aí? Com a mulher, né? Do lado direito, né? E os habitantes da terra foram bebedados. Que terra é esse? Israel. É um código, tá, irmão? É um código, falando é um código espiritual. Eu sei que eu falo de Vaticano, eu sei disso. Mas, espiritualmente, é Jerusalém espiritual, né? Do lado direito, Ministério de Defesa. Bebederam com vinho, né? Aí, ó. E fala aqui, ó. E os habitantes da terra de Israel, espiritualmente, bebederam com vinho, né? Doutrina da sua quê? Prostituição. Doutrina de demônio. Entendeu? Doutrina da sua prostituição, ó. Aí fala aqui, verso 3, né? Que já li já para os irmãos, ó. Assim, ele levou-me em um espírito para o deserto. A gente parou o deserto, para o Brasil. É um código. Já passei essa questão aqui também já. Já passei já. E vi uma mulher assentada sobre uma besta. De cor de escarlate, né? Tá de vermelhão. Eu passei já essa questão aqui. Não vou nem ler mais. Já passei já. Essa questão aqui. De quem é essa mulher da Apocalipse 17, né? Espiritualmente. Já passei já. Beleza? Não vou repetir o que já foi passado, né? Beleza. Então lá. Vamos continuar aqui pro verso 7. Verso 6, 16, ó. Vou pegar o verso 18 logo, para o vídeo não ficar muito grande. Provérbios 7, 18, ó. Vem, vamos, a mulher chamando, né? Que o jovem falta de conhecimento, né? O jovem, né? Falta de conhecimento. Vem, vamos nos encher de amor até amanhã. Confortemos-nos com amores. Verso 19. Porque meu marido não está em casa. Meu marido, que marido é esse? Não está em casa? Que saiu, não foi?
que se ausentou? Moisés, irmãos. Moisés. Lá no Êxodo do Egito, lá no capítulo 32, em Êxodo. Quando Moisés foi pro monte lá, não foi? Se ausentou ali para os israelitas passou, traiu Moisés, não foi? E adorou o boi. Foi Moisés se afastar deles que ele corrompeu. Então quem é o marido aqui? É o Moisés, é o Ministério de Defesa. Ele saiu do meio dos irmãos, se ausentou aí por um pouco de tempo, não foi? Só foi se ausentar que a igreja corrompeu. Não foi o Ministério de Direito corrompeu. Quem é o marido aqui? É Moisés. Moisés não se ausentou lá, no tempo lá antigo, se ausentou, foi pro monte, não foi? Recebeu a mensagem do Eterno. Aí quando ele volta, vê o povo tudo na idolatria. Tudo adorando boi, né? Pintado de vermelhão. Né? A parede que era azul, pintou de vermelho. A mulher prostituta, agora vira uma prostituta agora, né? Os israelitas viram uma prostituta, se prostitui com bezerro, com boi. Entendeu? Por isso aquele povo lá que adorou o besouro foi quem? Foi o povo que Moisés liderava. Expliquei essa questão também já, sobre um vídeo anterior aí. Né? Moisés liderou aquele povo ali, não era Elias. Né? Falando no ministério esquerdo. O ministério esquerdo é o boi. Separar as coisas. Já falei isso aí já. O boi traz de quem? Do ministério de ataque esquerdo. Já o ministério que adorou o boi, que adorou o bezerro, traz do ministério que Moisés liderava. Aí Moisés se ausenta, né? Aí o povo vai lá e adora o boi, cai em idolatria. Fala aqui, é porque o meu marido não está em casa, se ausentou, foi pro monte. Entendeu? Aí ela se corrompeu, essa mulher aqui, que Moisés liderava. Tá vendo aí? Qual o ministério que Moisés lidera? É o direito. Tá vendo aqui que é o ministério de direito? Essa mulher aqui? Não adianta. Tá vendo? Porque o meu marido, Moisés, ó, não está em casa, foi pro monte. Se ausentou. Tá vendo aí? E, né, aí fala aqui, ó, continuando. Foi fazer uma longa jornada, uma longa viagem. Levou um saquetel de dinheiro com ele e virá para o dia marcado. Ele vai vir para o dia marcado, mas de repente, quando ele chegar, vai ver o povo adorando o boi. O povo, né, do lado direito, na idolatria, fanatismo religioso, entendeu? Caiu, né? Caiu pelo boi. Lembra de Isaías 3, verso 8 e 9? Né? E Al-Shalom está arruinada, e Aldá está caída, e fez seu pecado como o de Sodoma, como o sodomita do lado esquerdo. Pecou igualzinho. Entendeu? Mesma queda, mesmo fanatismo, né? Caiu em fanatismo. Entendeu? Religioso. Foi Moisés que se ausentar, que se corrompeu. Foi um homem direito se ausentar, que se corrompeu. Tá vendo aqui, ó? Porque o meu marido não está em casa, se ausentou, foi pro monte. Né? Foi fazer uma jornada ao longe. Levou um saquetel de dinheiro com ele e virá para o dia marcado, né, chefe? Tentação que fala, e virá numa lua cheia. Né? Por que fala numa lua cheia? Porque Moisés, quando ele veio do monte lá, no tempo antigo, quando ele voltou e viu o povo adorando boi, Moisés voltou foi numa lua cheia. Aqui ainda é questão do arrebatamento. Entendeu? Como aproximando agora, presta atenção. Moisés, lá quando ele voltou lá, né, e viu o povo adorando boi, né, daquele dia que Moisés voltou para o acampamento, era numa lua cheia. Você fala aqui, ó, meu marido não está em casa, mas voltará, né, um dia marcado, né, numa lua cheia. Moisés voltou numa lua cheia, no tempo antigo lá, quando ele veio. Voltou do monte, voltou para acampamento e viu o povo adorando boi. Foi numa lua cheia que Moisés voltou, numa lua cheia. Entendeu? É um código, tá vendo aí? Um segredo? Tá vendo aí, ó? Voltou numa lua cheia, beleza. Aqui entra a questão do arrebatamento agora. Entendeu? Porque o mensageiro de defesa, ele só volta depois do arrebatamento. Entendeu? Depois do arrebatamento que ele volta. Entendeu? Não do arrebatamento, para o primeiro arrebatamento. Está no capítulo 14, né, de Apocalipse. 14, 1 ao 5. Ele fala o primeiro arrebatamento. Aí depois no verso 6 vinha o mensageiro. Tá vendo que o mensageiro de defesa só vem depois do arrebatamento? Pô, na lua cheia. Vou explicar para os irmãos porque é na lua cheia. Entendeu? Né? Um mensageiro de defesa só vem, só volta, né? Depois do arrebatamento do filho varão, dos vencedores. Aí depois do seu arrebatamento ele volta para pregar. Por isso que Apocalipse 14, verso 1 ao 5, fala do primeiro arrebatamento. No verso 6, no mesmo capítulo, já vem um ministério de defesa pregando. E vinha um anjo que tinha um anjo eterno. Entendeu? Ele só volta depois do arrebatamento do filho varão, dos vencedores. Porque quando? Na lua cheia aqui, ó. Ele só voltará para pregar uma mensagem, né, na lua cheia. Depois do arrebatamento do filho varão. Entendeu? Tá vendo o segredo? É numa lua cheia. De fato, né? Essa questão aí o homem direito acertou. O homem esquerdo acertou. Né? Só o dia que não sabemos. O dia e a hora não sabemos não. Mas numa lua cheia. Então essa questão aí, nessa questão, o homem esquerdo acertou. Na lua cheia. É numa lua cheia.
Mas o dia ninguém sabe, se é, de hora é impossível saber, ninguém sabe não. Está escrito, né, na palavra para Deus, né? O dia e hora ninguém sabe. Deu, mas a nossa será numa lua cheia, mas agora o dia e hora ninguém sabe. Beleza? Pronto. E por que será numa lua cheia? Uma coisa que o Raminho Esquerdo falou, né? Que é bem, né? Que falou certo, né? É, a lua cheia, você pode ver que a lua cheia, só para eu pesquisar aqui, pode ver, irmãos, que a lua cheia é, ela é igual uma barriga de uma mulher grávida, né? Uma mulher grávida tá com, cara, com aquele barrigão, posta para dar luz ali, não tem uma barrigona igual uma lua, parece uma lua, de fato. Vou ler aqui para os irmãos aqui, rapidinho. Uma lua cheia, ó. Mais de uma lua cheia, para os irmãos verem. Vou pegar aqui, rapidão. Ó, aqui, ó. Ó, pra você ver, ó. Ó, aqui tá mais melhor. Aqui, ó. Tá vendo, irmãos? Ó. O irmão pode ver que a lua cheia, não sei se dá para os irmãos ver, que a lua, tá vendo? Ela parece mesmo uma barriga de uma mulher. E se os irmãos prestarem bem atenção, irmão, até tanto que o irmão do Romero Esquerdo mostrou, né? Essa questão já da lua cheia aqui, ó, que foi um menininho, ó. Ó, tá vendo aí, ó? O pezinho dele aqui, né? O pezinho, ó. As costas, a cabeça dele aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Um menininho, um fetinho, ó. Ó. Tá vendo? Na barriga, porque a lua é a barriga. Tá vendo aí? Um fetinho, a cabeça aqui do menininho. Tá vendo? Ó, o pezinho dele aqui, ó. Enroladinho aí, ó. Mostra um fetinho, ó. A cabeça dele aqui, ó. Tá vendo? Mostra um fetinho. E quem é que representa a lua? A lua nas escrituras, lá para Apocalipse 12. Quem é que representa a lua? É a mulher. A igreja não representa a lua. E Alcha representa o sol da justiça, o sol, né? O sol e a lua a igreja. Entendeu? A lua representa a igreja. Pronto, mas um filho varão sai da onde? Falou, quem que dá a luz ao filho varão? É a igreja. E a igreja é quem? É a lua. E Alcha é o sol da justiça e a mulher é a lua. E a lua, que é a igreja, reflete a luz do sol, que é Yalcha, né? O sol da justiça. Entendeu? Então quem é a lua nas escrituras? É a igreja. Entendeu? A lua, aqui é a lua, aqui é a igreja aqui, ó. Entendeu, irmãos? A igreja, a igreja. Tá vendo? Aqui é a igreja aqui, ó. A igreja aqui, ó. Essa é a igreja, tá vendo aí, ó? Aqui é a igreja aqui, ó. É? A igreja, né, na escritura, tá tudo o quê? Da lua. Tá vendo? Por isso que o varão tá na onde? Tá dentro da lua, aqui dentro da igreja. A lua na frente da igreja, não é nas escrituras? A lua cheia. Lá, né? A lua do sol. Põe então, ó. A lua cheia, por isso que o menininho tá dentro do quem? Da lua cheia, não da lua nova. Caiu pro terra, tá vendo aí, ó? Tá vendo, irmão? Tá vendo aí? Por isso que o menininho tá dentro do quê? Dentro da mulher. A mulher aqui é a lua. Representa a lua, não é? Não tá escrito lá isso lá no Apocalipse 12? Né? A mulher representa a lua. A lua, ela é servente do sol. Entendeu? Do sol, né? Tá escrito lá no capítulo de Gálatas, se não me engano. Fala bem assim, né? Aqueles que se emergiram em Yahshua, né? Se revestiu de Yahshua. Quem é Yahshua? É o sol da justiça. A lua se reveste do sol de Yahshua. Que é a igreja. A lua é a igreja. A lua é a igreja. E o menininho aqui é o quê? É o filho varão, o vencedor. Tá dentro da igreja, dentro da lua. Não é uma lua nova, que é um menino que tá dentro. É uma lua cheia. Porque quando a mulher tá grávida, perto da luz, a barriga dela fica grandona, né? Igual uma bola. Então, não fica uma lua, uma barriga vazia, seca, não. Quando a mulher tá perto da luz, a barriga dela fica grandona. Grandona. Igual uma lua. Não fica a barriga seca. Não é uma lua nova. Tá vendo aí? Que o menino nasce não é de uma lua nova, é de uma lua cheia, a barriga, que é da renda, da lua. Da lua cheia. Que é a lua aqui, a mulher. A mulher é a lua e a menininha sai dentro da lua. Dentro da lua aqui, ó. Dentro da mulher. Tá vendo? Esse é o primeiro arrebatamento. O primeiro arrebatamento é quando é numa lua cheia. Entendeu? Aí Provérbios fala aqui, né? Provérbios 7:19, né? Porque o meu marido, que é Moisés, se ausentou, saiu do meio dos irmãos, não foi? Desceu, não foi? Ficou um tempo fora, homem direito, saiu fora. Aí quando ele saiu, só foi o irmão direito, se ausentar dos irmãos, o irmão corrompeu. Aí traiu, né? Moisés, né? Traiu com um boi. Quando Moisés se ausenta lá, no tipo antigo, se ausenta, vai pro monte, né? Aí o que eles fazem, os israelitas? Eles vêem que Moisés está demorando, né? Moisés, demorando de voltar.
Eles traem Moisés, né? Ele adora o boi, o bezerro. Trai Moisés e o Criador, né? Entendeu? Adora o bezerro. Entendeu? Trai Moisés. Tá entendendo? Fala aqui, traiu Moisés aqui, aqui, ela traiu Moisés, ó, o marido, né? Aqui é o líder é o Moisés? Pois então. Porque meu marido, ó, o meu líder, não está aqui em casa, se ausentou, saiu do meio de nós, ó. Não sabemos mais para onde que ele foi. Né? Não sabe, será que morreu, não sei, será que ele volta? Então vamos, né, corromper aqui, ó. A gente não sabe mais para onde ele foi, ó. Foi fazer uma longa jornada, né? Levou um saqueta de dinheiro e só voltará na lua cheia. Tá vendo aí? Porque ele só volta depois do arrebatamento. Quanto? Na lua cheia. Arrebatamento aqui, ó. A mulher aqui. A mulher não é a lua? A mulher nos costas não é a lua? A mulher na escritura não é a lua? Então, mas a lua aqui tem o que dentro? Menininha. A lua cheia, a barriga da mulher aqui, ó. Um menininho. Só volta quem? Então só, o ramo direito só volta, né? Depois da lua cheia. Depois do arrebatamento da lua cheia. Aí ele volta. Por causa de 14, verso 1 ao 5, fala do primeiro arrebatamento, na lua cheia. Aí no verso 6, mesmo capítulo, Moisés vem com o evangelho eterno. E viu um anjo lá primeiro do céu, tinha o evangelho eterno. Mostrando que ele só vem quando? Na lua cheia. Depois do arrebatamento. Tá vendo? Na lua cheia que é arrebatamento. Ao dia e hora ninguém sabe, mas será numa lua cheia. Beleza? O primeiro é na lua cheia e o segundo é na lua nova. Entendeu? Por isso que o primeiro não é o primeiro arrebatamento, não é na lua nova, não. Porque o menininho tá na hora aqui, na lua nova, isso aqui é a lua nova? Não, lua cheia. A lua nova é o segundo arrebatamento. É o segundo. Entendeu? No meio da semana. Entendeu? Irmão, essa questão aí, ficou claro essa questão? Do arrebatamento, do primeiro? Vou falar para os irmãos aqui, ó. Aqui, rapidão. Aqui, irmãos, ó. Você dá para os irmãos ver. Ó. Tem que gravar, segurar aqui, ó. Tá vendo, irmãos, ó? Coloquei um gráfico aqui, ó. Não é aquele gráfico que o irmão fez, né? Aqui, para explicar a característica das 2.000 de manhãs, né? Então, aqui eu botei um gráfico, se dá para os irmãos verem aí. Tá vendo aqui? Eu coloquei aqui, ó, a linha do tempo, né? Aqui no último semana de Daniel. Aqui, ó. Aí eu coloquei aqui, primeiro arrebatamento, ó. Primeiro arrebatamento, se dá para os irmãos verem. Tá vendo? Eu coloquei primeiro arrebatamento, né? 54.000, 6 trombetas, né? Aí, ó. Eu coloquei... aqui, ó. O primeiro arrebatamento vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Primeiro arrebatamento. No dia da semana vem o primeiro arrebatamento. No dia da lua cheia, né? Aí depois, quando a mulher que ficou para trás, né? A mulher que ficou para trás, amadurece essa questão aqui, né? Vem o gelo eterno, né? Aí a mulher amadurece, espiritualmente, amadurece, para ser colhida no segundo aqui, ó. No dia da semana. Que está em Apocalipse 14. Verso 14 em diante, né? Diz bem assim, né? Lança sua foice à terra, porque a seara está madura. Que seara é essa? Ninguém ficou para trás. Os abismos para trás, né? Será amadurecido nesse período aqui, ó. Né? Na primeira parte, né? Aqui, ó. Amadurecido nesse período aqui, a mulher. E agora está colhida aqui, ó. Colhida aqui. Tanto os bodes como as ovelhas. Quem é as ovelhas? Lá de Odisseia. E os bodes é os dispersos. Entendeu? Direita e esquerda, né? Ministério de direita, defesa e de direito. É os bodes. São colhidos, né? Mateus 25, né? Por isso que lá, por isso que Mateus 24, né? Fala assim, né? E os anjos, né? E ao enviar os seus anjos com ritmo de trombeta, né? Na da trombeta que é aqui, meia semana, e ajuntará os seus eleitos, os seus escolhidos. Não fala escolhidos e fiéis, fala só escolhidos, quem é? As ovelhas e os bodes. A igreja é a igreja no geral, entendeu? Igreja no geral, evangélicos, católicos, dispersos, entendeu? No geral. E fala assim, ó. E ao enviou os seus anjos com ritmo de trombeta, né? Para juntar os seus escolhidos, né? Não fala escolhidos e fiéis, não, porque eles falam de escolhidos, que ficou para trás, no primeiro arrebatamento. Aí eles amadurecem esse período aqui, ó, eles amadurecem, né, por causa de 14, né, lança força, que está madura, né, amadureceu aqui, ó, espiritualmente, agora é colhido no segundo, na lua nova, entendeu? Lua nova é colhido. Por quê? Porque eles não passam por essa parte aqui não, da taça não, ó. Entendeu? Porque a semente do Eterno não é destinada a passar pela ira, entendeu? Não é destinada, é destinada a passar por isso aqui, ó. É usar os escolhidos que não são fiéis, né? Entendeu? Os escolhidos e fiéis, você colocar também, não passa por isso aqui não. Não passa não. Pelo você também não. É colhido no dia da semana, a lua cheia. Já os outros que caíram, né? A Odisseia, que tá a mulher que fica para trás, e então os dispersos passam por essa questão aqui, ó. O selo de trombeta, é colhido aqui. Os bois, as ovelhas, é colhido aqui, ó. No meio da semana, né? Na lua nova. Aí vem Mateus 25, né? Mateus 25 diz o que lá?
E quando o Filho do Homem vier em sua glória que quando? Mateus 24. Que ajuda os escolhidos, né? Não é escolhidos e fiéis. Eleitos e fiéis. Eles são eleitos. E eles estarão seus eleitos. Não fala assim eleitos e fiéis lá não. Mateus 24 não. Porque não está falando do primeiro, falando do segundo avivamento. Dos eleitos. Quem é quem? É os bois e as ovelhas. Aí fala aqui, quando o Filho do Homem vier em sua glória, Mateus 24, né, colocará as ovelhas, né, à direita, lá de céu, e os dispersos, né, os bodes, à esquerda. E vai julgar eles lá no céu. Entendeu? O julgamento lá no céu, lá. Tá vendo? Por isso, e quem vota com Yalcha? Quem vota com Yalcha? Quem vota com ele para a guerra de Magedon? É só quem? É quem que vota? É o 54.000 que subiu no primeiro e a Unicef que subiu no segundo aqui, ó, junto com os dispersos. Então, com os dispersos, né? Os bodes não vem e vota com ele, não. Por quê? Porque os bodes, ele vai se lançar nas terras anteriores, lá de cima, né? Porque até no céu tem um caminho para o inferno. Entendeu? Então os bodes não votam com Yalcha e não vai para Magedon, não. Quem vota é só quem? É só 54.000 e a igreja evangélica. Por que a igreja evangélica volta? Por quê? Porque ela faz parte, né, da primeira ressurreição, né, que teve aqui, no primeiro arrebatamento. Ela faz parte, né, tá lá em Apocalipse 20, né, bem-aventurado aqueles que faz parte da primeira ressurreição. Ou seja, faz parte, junto com os 54.000. Não é que são 54.000, eles não são 54.000, a Odisseia, mas faz parte. Entendeu? Isso farão parte. Porque eles não vão ter acesso a 54.000, não. No reino, não. Mas só que faz parte, né? Porque eles são prato. Fazer parte. Entendeu? Então eles voltam com Yalcha lá no Magedon, no final. Na hora que os bodes voltam com Yalcha para Magedon, não, eles eram na terra hoje, lá de cima do céu. Entendeu? Quem volta é somente 54.000 e a Odisseia. Faz parte, né? Com eles. Mas os bodes, dispersos, né? Ministério de Defesa de Direita que caiu, eles não voltam com Yalcha. Eles eram lançados na terra anterior, lá em cima, no julgamento, lá no céu. No meio da semana, eles lançaram lá em cima, no inferno. Aquele que está no céu deu caminho para o inferno. Entendeu, irmãos? Então é isso aí. Não entendeu essa questão aí do arrebatamento? Entendeu? Ficou claro essa questão? Então o primeiro arrebatamento, o primeiro arrebatamento é no início da semana. Entendeu? No início da semana, a lua cheia. Aí depois do arrebatamento, né? Apocalipse 14, verso 1 ao 5, na lua cheia, veio Moisés. E volta Moisés, né? No verso 6. E viu um anjo vier pelo meio do céu. Moisés volta. Viu o povo adorando boi, né? Na idolatria. Entendeu? Aí o segundo é na lua nova, lá no meio da semana. Entendeu? Então, o primeiro arrebatamento no início da semana, a lua cheia. E o segundo na lua nova. Entendeu? Aí vocês veem, os irmãos falam. Né? Por isso que o antimachia, irmãos, o antimachia, ele não vai ter 7 anos para seguir a igreja, não. Entendeu? Isso vai ter o quê? Isso vai ter esse período aqui, ó. Lê lá Apocalipse 12, diz que aconteceu, né? É uma mulher que no início da semana, depois da queda russa, né? Veio a perseguição dos crentes, né? Depois que a Rússia cair, né? Eles vão perseguir os crentes, não é? A Rússia cair, sai do caminho deles, vão perseguir os crentes. Então, aí o antimachia vai ter esse período aqui, ó. Tá vendo? Esse período aqui, ó. Os primeiros 3 anos e 6 meses, né? Os primeiros 6 anos de trombeta. O antimachia vai ter o selo da trombeta para perseguir a mulher. Tá vendo aí, ó? Aqui, esse período aqui, ó. Do início até a metade. Porque na metade ele perde o rei, ele perde o domínio, né? O antimachia. Né? Ele entrega ao fogo aqui, ó. Aqui já perde o domínio. Tá vendo aqui? Ele entrega ao fogo, né? As taças aqui, ó. Entrega as taças. Então o antimachia só conseguir a igreja, né? Aqui, esse período aqui, ó. Né? Vem o arrebatamento na lua cheia, né? Do 54.000. Aí vem a perseguição, né? Contra a mulher. Quanto? Esse período aqui, do seus e trombeta. Aí no meio da semana ele perde o domínio, né? Perde o domínio dele, né? Antimachia. Aí entrega as taxas, né? Tá lá em Daniel, aqui, eu anotei aqui, Daniel 7, verso 11 em diante. Ele perde o domínio dele, ó, e entrega o fogo das taças. Entendeu? Então a perseguição do antimachia é qual? É aqui, começa aqui na metade da semana e vai para as taças? Não, a perseguição é aqui, ó. Começa no início da semana até o metade da semana. Que é a perseguição do antimachia. Entendeu? Esse período aqui, ó. Nem tá nem as taças, não. Que as sementes do eterno não são destinadas para as taças. Entendeu? Quem vai passar pelas taças é só mesmo a semente maligna, né? A semente que não é do eterno, entendeu? Beleza? Entendeu a questão aí? Do arrebatamento? Então é isso aí, irmãos. Espero que os irmãos entenderam, né? Essa questão aí. Ficou claro aí para os irmãos aí, essa questão do arrebatamento, dos dois. Que o primeiro é no início da semana, a lua cheia, né? Para vir Moisés, né? Que Moisés voltou do monte lá numa lua cheia. Não foi? E se ausentou, não foi? O povo corrompeu, aí Moisés volta numa lua cheia.
Entendeu? Tá no Provérbio 7, né? 17, nós tava lendo lá. Beleza? Bota numa lua cheia, né? Entendeu? Aí o segundo agora é só quando? O segundo levantamento, a segunda colheita. É só depois que a igreja, amadurece, né? Com a mensagem, né? Dada por Moisés ali, por homem direito, amadurece. Aí vem a segunda colheita, primeira semana, né? Dos escolhidos, né? Que é tanto a Laodiceia como o disperso que caiu. E acolhe todo mundo, no geral, na primeira semana. Os escolhidos. Por isso que Mateus 24 fala, né? E Austin enviou os seus anjos com risco como de trombeta, na sétima trombeta, primeira semana, né? E ajuntarão seus escolhidos. Não é seus eleitos, seus escolhidos e fiéis. Não, seus escolhidos. Tá vendo aí que é o segundo mandamento? Não está escrito assim, seus escolhidos e fiéis. Não, seus escolhidos só são eleitos. Que é os bodes e as ovelhas. E acolhe tudo no geral. Para julgar eles lá em cima, né? Aí já entra Mateus 25, né? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, Mateus 24, para colher os escolhidos, e aí coloca os bodes, as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Entendeu? Aí julga ele lá em cima. No meio da semana. Entendeu? Aí julga quem? Julga a Laodiceia, né? As ovelhas e os bodes, que é o Ministério da Defesa e Direito que caiu. Entendeu? E quem volta com Yalcha? Quem volta com Yalcha no Armagedon só é os 54 mil que subiu no primeiro e a Laodiceia que subiu no segundo, junto com o disperso. E o disperso, que é os bodes, é lançado né? Nas terras inferiores. Lá de cima. Lá de cima, lá ele lançado nas terras inferiores. Eles não voltam com Yalcha no Armagedon, não. Os bodes, não. É só quem volta só os 54 mil e as ovelhas. A Laodiceia. Faz parte, né? A Laodiceia faz parte, né? Dos 54 mil. Entendeu? Não que são 54 mil, mas é parte, né? Mas tá lá em Apocalipse 20, né? Dentro lá ele faz parte. Entendeu? A primeira ressurreição. Porque tem uma ressurreição também no primeiro arrebatamento, né? Uma primeira ressurreição. Entendeu? Junto ali do primeiro arrebatamento, na lua cheia. Beleza? Aí eu disse, não volte com Yasha Magedon, porque são jogados no abismo, lá de cima, porque lá até no céu tem um caminho para o inferno. Então, entendeu essa questão? Então é isso, irmãos. Espero que vão entender essa questão aí. Valeu? Até a próxima, aí, se ao permitir, né? Shalom. Fui.